Bom, esse vídeo serve para dizer como é que a gente faz para instalar o WordPress localmente em um servidor portátil. Então a gente vai seguir alguns passos para fazer isso, ou seja, baixar e instalar um servidor PHP com MySQL, que chama USB Web Server, na máquina local aqui num PC. Depois baixar e instalar o WordPress, depois fazer esses dois caras conversarem, quer dizer, o servidor com o WordPress através da configuração de um banco de dados. Eu vou criar esse banco e vou informar os dados do banco dentro do WordPress. No final, vou acessar o WordPress e dar uma configuradinha nele para a gente poder começar a trabalhar com ele. A ideia de usar um servidor portátil é em função de você poder começar o trabalho em um lugar e se esse servidor estiver instalado num pendrive, você tira o pendrive, leva para casa, ou para o escritório, ou para a faculdade e continua o trabalho de lá. Então é um servidor que fica sempre disponível, ele não está amarrado em uma máquina específica, né? Então vamos começar aqui pelo primeiro item, baixar no servidor portátil. Eu escolhi o USB Web Server, existem outras opções de servidor para PC portáteis, é só você pesquisar aí no Google, né? Então vamos lá, USB Web Server. Você tem aqui o primeiro link, é ele mesmo, download. A gente vai baixar esse cara. Eu vou fazer isso acontecer dentro de uma pasta que eu vou criar aqui nesse drive. Então eu vou criar uma pastinha chamada USBW, tá? E vou salvar o arquivo zip lá dentro. Acabou de salvar já. Vou acessar a pasta agora, USBW, e vou com o botão direito extrair aqui mesmo. Uma vez extraído o servidor em si, eu posso me livrar do zip, né? E segundo passo, como a gente viu, é baixar e instalar o WordPress. Então novamente eu vou digitar aqui a palavra WordPress. A gente vai receber aí alguns links de volta. WordPress.com é um site para você criar o seu blog online no servidor do WordPress. O que a gente quer não é isso, a gente quer baixar os arquivos relativos ao servidor WordPress. Então eu vou clicar nesse link aqui, que por acaso já percebeu que eu sou um usuário brasileiro e já vai me dar o link para o WordPress versão português do Brasil, tá? Então cliquei lá, baixar o WordPress. Então esse aqui é o WordPress Brasil. Cliquei e eu vou salvar esse arquivo na pasta USB Web Server, né, USBW que eu tinha criado dentro da pastinha root, que é a pasta destinada aí aos arquivos do meu site. Então vou salvar lá o WordPress. Já baixou. Novamente, extrair aqui. Muito bem, quando eu extraio o WordPress, ele cria uma pastinha WordPress, né? Então eu tenho que estar consciente que depois de eu mandar rodar o servidor, eu tenho que entrar nessa pasta WordPress para que ele me mostre o site feito em WordPress. Se eu quiser que ele mostre na pasta raiz, eu tenho só que entrar nessa pasta WordPress e trazer todo mundo aqui, arrastar para a pasta root. Aí tanto faz, né? Então posso de novo também me livrar do arquivo zip. E o terceiro passo é então eu criar um banco de dados no servidor usando PHPMyAdmin, que é um software que gerencia os bancos de dados do servidor. Então para isso eu vou ter que rodar o servidor. E para isso existe um software dentro da pasta USBW que a gente instalou aí, chama USB Web Server, que é o software que faz rodar o servidor. A primeira opção que ele pede é a opção da língua que eu quero usar. Pode ser português, né? Ele pode pedir para você algumas liberações de firewall. No meu caso eu já tinha feito esse processo antes, então ele não pediu.
Mas enfim, agora eu vou rodar esse link aqui, só para explicar, né? Esse botão aqui faz com que eu abra no meu gerenciador de arquivos a pasta root do meu servidor. Esse link aqui faz com que eu abra a pasta localhost do servidor, quer dizer, a pasta raiz de hospedagem do servidor, a pasta que vai hospedar o próprio site, né? Esse terceiro link faz rodar o phpMyAdmin, que é um software que gerencia os bancos de dados do servidor, que é isso que nos interessa agora. E o quarto link faz abrir o site USB Web Server, de onde eu baixei o próprio servidor, tá? Então, voltando aqui para o nosso servidor, eu vou clicar em phpMyAdmin, ele vai abrir a interface. Talvez ele peça para você usuário e senha, que são respectivamente root, ROOT, e a senha é USBW, tudo minúsculo, tá? Então, beleza, eu vou criar agora um banco de dados, vou clicar aqui em base de dados e dar um nomezinho para esse banco de dados, pode ser WP de WordPress. Criar, tá? Automaticamente o usuário root com a senha USBW já foi associada a esse banco, que por enquanto está vazio, tá? Quanto ao phpMyAdmin, é só isso que eu preciso fazer, só preciso criar o banco, tá? Então, voltando aqui ao localhost, né, que eu acionei através desse link aqui, a gente tem acesso agora à pasta root do servidor, está rodando já o servidor bonitão. Se eu quiser rodar o WordPress, eu tenho que, como eu instalei o WordPress na pasta WordPress, eu tenho que voltar aqui e digitar /WordPress. Então ele fala bem-vindo, etc, etc. Ele vai precisar desses dados todos aqui, nome do banco, nome do usuário, senha do banco, para poder fazer a conexão entre o banco de dados que a gente acabou de criar com o WordPress nesse servidor. Então vamos lá. Nome do banco, lembra que eu acabei de criar, WP. O usuário, como eu informei para vocês aí, é root, ROT. Isso o próprio MySQL informa na primeira vez que você roda ele. A senha é USBW. E servidor do banco e prefixo da tabela não precisa mexer, tá? Enviar. Ele vai verificar se esse banco existe, se esse usuário é permitido nesse banco. Ele falou que muito bem, vamos concluir a instalação. Agora ele está me pedindo alguns dados aí. Título do site, blog de teste. Nome do usuário pode ser o mesmo. E a senha, gente, não precisa ser uma senha muito complicada, porque esse cara vai estar rodando dentro do meu pendrive, né? Então não vai ninguém querer invadir o cara. Então pode ser 1, 2, 3, 4 mesmo. Pode ser o que vocês quiserem. Só que se você põe uma senha muito fraca, ele pede para você confirmar o uso da senha fraca. Você vai lá e confirma, né? Aqui você põe o seu e-mail e instalar o WordPress. Ele demorou um pouquinho, mas instalou com sucesso. Vamos fazer o nosso login com os dados que a gente acabou de criar agora. Então, loginalão e a senha 1234, né? Login, e estamos dentro da área administrativa do WordPress, que está rodando dentro da minha máquina, né? Assim como eu instalei no meu Drive Touro lá, que vocês viram a instalação, né? Está aqui no Drive Touro, pasta USBW. Esse drive aqui é um drive portable, né? No caso é um disco externo, mas poderia ser um pendrive tranquilamente. Eu posso desplugar esse cara e levar para outra máquina, que não tem nenhum problema. Aqui eu estou vendo a área administrativa do WordPress. Se eu quiser ver o site público, né, eu venho aqui nesse linkzinho, visitar site, botão direito, e abre numa outra aba. Essa aqui é a cara do WordPress que está instalado. E aqui eu tenho a área administrativa, né? Eu posso vir aqui, enfim, mudar o tema, escolher o que eu quiser. E a partir daí acho que vocês têm vários tutoriais que explicam como usar o WordPress, como configurar várias coisas, tá? A ideia desse vídeo era só realmente explicar como instalar o servidor portátil e depois o WordPress dentro dele. É isso.